quando nós olhamos, é normal qualquer filme, nesse caso é o Will Salas, é o herói do filme, digamos assim, que se a gente for para qualquer outro filme, a gente vai sempre achar esse personagem, e é normal que a pessoa se identifique com ele, que é a figura messiânica que a gente está falando aqui. Quando a gente olha para a figura messiânica, ela traz muitos problemas, quando ela não é o verdadeiro Messias, que é Cristo Jesus. Por quê? O próprio povo de Israel passa por isso ao longo de todo o texto bíblico, ao longo de todo o decorrer do tempo deles, né? Por exemplo, o período dos juízes é marcado por isso. Até o estudo do livro de Juízes vai mostrar o ciclo dos juízes, que é o quê? O povo está em desgraça, porque se afastou de Deus, volta a Deus, pede um salvador, um Messias, um herói. Deus levanta alguém dentre o povo, liberta o povo de alguma opressão ou de alguma perseguição. O povo se volta novamente para Deus, mas com o passar daquele tempo, se desvia novamente, inclusive aquele herói, e se perde de novo e volta todo aquele ciclo. Durante todo o período de juízes é assim. Mas por quê? Porque no período da libertação, as pessoas olham para o juiz e vão dizer: esse é o meu libertador, esse é o meu herói. E isto passa de Deus para o homem, para Uma o falso idolatria, Messias, né? para Revela uma idolatria. Então esse é um primeiro problema que a gente tem que olhar em qualquer narrativa que a gente está vendo de filmes e tudo, que é: há um único herói, há um único Messias, um único grande Salvador, que é Cristo Jesus, né? Os outros vão ter lampejos assim, vão ter flashes daquilo que é perfeito, que é somente Cristo. E isso, quando a gente olha, é a fonte também, muitas vezes, de decepção, até mesmo para nós, no ponto de vista religioso também. Às vezes nós estamos à espera, é, estamos à espera, né? Até parece engraçado dizer isso. A gente está esperando um Messias moldado ao nosso interesse e não à nossa necessidade. O que eu quero é uma coisa, o que eu preciso é outra coisa, né? Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, a própria narrativa dos evangelhos, vai mostrar que há uma tensão, aproveitando esse plano político, né? Há uma tensão política naquele contexto ali, que mostra que, por exemplo, os zelotes estão esperando um Messias que é diferente do Messias que é revelado em Cristo Jesus. Há duas figuras, há duas planos de fundos messiânicos que estão ali, né, nesse enredo. Um é o servo sofredor, o outro é o Messias davídico. Então, um grupo acha que vai vir um e está esperando aquele, que é o que vai libertar Israel da opressão com espada, com tudo. E o Messias que vem é o Messias de Isaías, servo sofredor. E aquilo traz o quê? Frustração a um grupo, a algumas pessoas. Por isso que muitos deles não vão identificar em Cristo a figura do Messias, por quê? Não é esse o Messias revelado a nós. Então, eles têm uma crise de expectativas. Isso é um problema muito grande que a gente tem que ter atenção em relação ao tempo. Se eu estou na expectativa de que algo vai acontecer no meu tempo ou no tempo de Deus, para não ter essa frustração, né? Então, viver debruçados em Messias, em expectativas acerca do que nós vemos, pode ser muito enganoso, né? E o outro ponto que eu acho interessante também dessa primeira parte é essa questão quando o Francisco e o Marcelo falam sobre essa questão social que está por trás dessa desconstrução de sistemas sociais, etc., e rupturas de tudo isso. Por quê? A igreja cristã como um todo, ela é marcada também por desvios nesta área, por achar que será a resposta ou irá moldar um padrão corrompido que é o mundo está corrompido, é uma massa corrompida, que nós amoldamos minimamente alguma coisa ou outra próximo daquilo, quase um Platão do mundo das ideias, né? Aquilo que deveria ser perfeito, mas que nunca o será. Por quê? Porque perfeito é o reino de Deus que há de vir ainda para nós. E ali, qual é o problema? Porque quando a gente olha muito para essa questão da desconstrução das camadas sociais, o que nós vemos? Vemos a igreja se perder, por exemplo. Essa questão de que eles roubam o tempo para distribuir, né? É uma pegada social muito forte, realmente. E a igreja, sempre que tende para isso, se perde. O É o movimento Peter Pan pietista, do por tempo, exemplo, o Peter Pan do tempo que eles fazem lá no filme, né? Não, Então, quando você olha, por exemplo, eu vi movimentos. mais como Robin Hood. Né? Peter Pan não é Robin Robin Hood. Hood. Robin Hood, Ele Robin falou Hood. Peter Pan, mas é Robin Hood. Eu fui É na Robin tua, Hood. Marcelo. Robin Hood. Peter Pan é outro filme. Peter Pan quer ô, manter a Rodrigo, juventude. quer né? manter Mas a quer ver uma juventude. coisa, por exemplo? É os ricos, querendo manter a juventude. Mas Olha, essas questões, assim, esse é o problema, né? Porque a igreja ela se perde no foco, que é o quê? Trazer uma resposta, uma salvação que ela é atemporal. Aquilo que eles fizeram, ok, naquele momento todo mundo comemorou. Mas daqui a pouco ficou todo mundo assim, e agora? E agora, né? O que eu a acho gente faz? Tem um ponto aqui que eu acho que é sempre importante a gente refletir. Inclusive, semana passada a gente estava numa formação lá na nossa igreja, discutindo sobre missiologia, fazendo um estudo, né, no campo das missões e avaliando que a missão, a missão de Deus nas nossas vidas e a nossa resposta ao chamado, cumprindo essa missão, ela não passa pelo emprego final
de instrumentos que resolvam problemas sociais. Então, lidar com projetos que vão ajudar um contexto de pobreza não torna A a missão solução completa. da pobreza, o problema da pobreza, o meu objetivo fim. O meu objetivo fim é expressar Cristo, manifestar o Evangelho e anunciar o Evangelho. Esse é o fim. Nessa trajetória entre o aqui e o fim, posso usar alguns instrumentos. E alguns deles podem ser, por exemplo, projetos para minimizar o impacto da pobreza naquela sociedade. Agora, Deus não me chama para ser o solucionador da pobreza. Então, isso tem que ficar muito claro. Quando a igreja não percebe isso, e a gente vai ter, por exemplo, vários problemas, doutrinas teológicas construídas até na América Latina nos anos 60, 70, 80, muito relacionados com essa militância política Pode ideológica. falar, teologia da libertação. E várias E outras várias que foram outras, surgindo né? depois. Mas o que acontece? Transforma a Bíblia. Então, veja bem, o camarada pega o texto bíblico, tira alguns textos do seu contexto para dizer, vamos lutar pela pobreza porque o texto fala isso. Isso é até uma heresia, porque tu está tirando o texto do contexto para empregar ele numa militância, numa ordem política que a Bíblia nem sequer tá apontando, está defendendo. E Então, até um anacronismo, exatamente. né? Não ler a história bíblica Exatamente. e aplicar categorias e assim, modernas, atuais, em cima da leitura bíblica. Né? E usa o texto bíblico para interesse próprio, não para interesse de Deus, no fim. Então isso é muito interessante de nós avaliarmos, né? O personagem, e nas narrativas sempre é assim, sempre tem aquele personagem com esse papel messiânico, ele às vezes ele capta a mente, o coração, né, Você se pega torcendo por ele. Exatamente. Por isso, pelo propósito que ele está apresentando ali. Ele está apresentando. E muitas vezes, mesmo quando os personagens principais fazem coisas erradas, o espectador fica torcendo pela vitória daquele que está praticando o mal. Então, o anti-herói, né? Que hoje em dia é o anti-herói, né? Exatamente. Sim. Então veja, só que a gente nem percebe, a gente está defendendo que o camarada vai assaltar um banco, vai fazer não sei o quê, vai, sei lá, explodir lá e ele diz que tem uma boa intenção. E as pessoas estão torcendo pela consumação do ato errado daquela pessoa, né, ou daquele personagem. A gente pega e levanta um cartaz assim, menos corrupção, quando na realidade é sem corrupção, né? Tipo assim, a gente vai no menos pior, no caso. Claro. Olha, destacar menos corrupção. Destacar umas coisinhas aqui em relação a esse primeiro filme, então. Primeiro, um insight que veio aqui agora com a fala do Adriel, né? Que o Justin Timberlake, ele acorda para aquele processo no momento em que a mãe dele morre, não é? Aquilo o desperta. Se nós fizermos uma conexão, de certo modo, com o Evangelho e com essa questão de nós buscarmos romper com essa roda da escravidão ao tempo, ao dinheiro, aos nossos ídolos culturais, à fama, ao poder e a tudo mais, é mesmo quando uma pessoa dá de frente com a morte, ou com a realidade da morte, ou da morte espiritual, que ela vai acordar para a libertação do Evangelho, né? Então, a mensagem do Evangelho traz consigo o poder do Espírito Santo, que vai atuar no convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E a morte é o maior sinal do pecado, né? Então, ele lida com a morte e fala, não, pera, isso aqui tem que mudar. E uma pessoa vai receber a Cristo, muitas vezes assim, na hora em que ela dá de frente com a sua mortalidade, com a necessidade da eternidade, com a sua condenação, com o reconhecimento de que é um pecador, de que não tem mais para onde ir, não tem mais saída, e ele dá de frente com a cruz. Né? Exatamente. Então é interessante, peguei aqui esse insight que o Adriel colocou, mas teve umas frasezinhas pensando de maneira positiva ainda sobre esse filme, né? Teve ali uma pergunta dentro da narrativa que foi: por que fazer hoje o que temos um século para fazer? É a pergunta que o Justin faz, eu acho que para a menina. Quando eles têm, mas isso quando ele tá com muito tempo ainda. Isso, né? E aí ele fala sobre coisas com ela e ela fala, por que você não corre? Por que você não tem pressa? E ela fala, por que vamos fazer hoje o que eu tenho um século para fazer? Jogar mesmo lá para frente as coisas importantes e viver de uma maneira, digamos, mais
descompromissada com questões urgentes e importantes. Mas Enquanto aqui tem um ponto, né, Marcelo, que é necessário encontrar o equilíbrio. Porque antes a gente fez uma crítica, ou entendeu uma crítica sobre a pressa. De fazer tudo apressado e fazer muitas coisas. E, de fato, tem esse momento do filme que faz parte de um contexto social, não era a realidade de todos os personagens, mas daquele personagem que tinha um recurso, que não estava preocupado em fazer alguma coisa hoje, porque faz em qualquer momento. Então a gente... e isso é muito próprio do ser humano e também por conta do pecado que nos assedia, né? Que é entender prorrogar, não fazer com pressa, mas também não procrastinar. Procrastinar, exato. Essa é a palavra. Não cumprir e não fazer o que nós temos que fazer com responsabilidade. Por isso que, se a gente for olhar nessa ótica, o filme apresenta contextos antagônicos e que nenhum deles é bom. Porque um diz, eu faço em qualquer momento, eu tenho todo o tempo do mundo, claro, eles, né, o tempo... Que procrastina. Lembrando, né, como o tempo era dinheiro, eles eram muito ricos, tinham muito tempo, então vão viver muito, fazem quando quiserem. O outro lado tinha que fazer tudo com pressa, sem poder refletir sobre a vida. Os dois estão errados. Então, quer dizer, a solução não é o tempo, ou, em outras palavras, também não é o dinheiro. Então, a solução da vida das pessoas neste mundo não é ser... Já tá? Pessoal, voltamos, tivemos aqui um problema técnico na estrutura do estúdio, graças a Deus que foi tudo recuperado, pela bondade e pela misericórdia de Deus. E nós temos duas perguntas, mas antes de respondê-las, eu gostava só de continuar com a fala. Que eu concluí a fala, né? Então, o que nós estávamos colocando é que não era, e o filme vai nos permitir refletir sobre isso, não é a ausência do tempo, em outras palavras, a ausência do dinheiro, do recurso para sobreviver ou para viver, e nem é a abundância desse recurso que traz o equilíbrio na vida da pessoa. E nós estávamos conversando aqui sobre dois personagens, né, com realidades de vida diferentes que se encontram, e um sai da escassez, outro tem abundância, um faz com pressa, outro procrastina para fazer. E a solução onde é que está então? Então a solução está em Deus, está em Cristo. Indiferente do recurso que eu tenho no tempo presente, nessa vida, eu tenho todo o suprimento de necessidades que eu realmente necessito em Jesus. Porque Ele não deixará faltar nada daquilo que é essencial e necessário para a minha vida. Mas também nele eu tenho a responsabilidade ou a consciência da responsabilidade daquilo que eu tenho que fazer, a fim de não procrastinar ou não até substituir responsabilidades e ações que eu devo ter e coisas que eu devo fazer por outras que não tenham valia no reino dele e no propósito dele para minha vida. Então isso nos leva a compreender algo. O equilíbrio, a plenitude de tudo na minha vida e do tempo, inclusive, do uso do tempo, está em Deus. Então eu tenho que olhar para ele. E aí, como o Marcelo falou lá no início, sair dessa bolha, dessa prisão do tempo deste mundo e entender que eu não tenho que usar o tempo pelo recurso do mundo ou segundo a ordem do mundo, mas segundo o princípio de Deus para minha vida. Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente consegue tirar, né, desse diálogo que se dá. No texto de Hebreus, que ele faz uma avaliação sobre o povo de Israel, que foi rebelde à voz do Senhor no deserto.